Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem, Yeshua, Hamashia, bendito é o nosso Mashia, é aquele que vive, que reina para todos sempre, aquele que veio ao mundo como um ser humano, com todas as faculdades de um ser humano, passou por todo o sofrimento, pagou o preço por todos nós e nos comprou com o teu sangue, com seu santo sangue. Yeshua Hamashia, Yahushua, Filho do Eterno, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado e exaltado seja o nome dele, hoje, amanhã e para todos sempre, pois ele é o mesmo e ele não muda e nunca mudará. Dando continuidade ao estudo sobre Yosef, sobre José, no capítulo 41 de Bereshit, de Gênesis, a partir do versículo 30, o término da interpretação do sonho de Faraó e também a solução. Porque quando o Eterno mostra algo para alguém, ele não só vai mostrar o problema, mas ele também vai enviar a solução. A gente vê muitas pessoas dizendo aí sobre o problema de um e de outro, mas não apresenta a solução. Então, essa revelação, entre aspas, não vem do Eterno, porque tudo aquilo que vem do Todo-Poderoso, ela vem com uma específica interpretação, e também junto com a interpretação vem a solução. Olha o que está escrito aqui a partir do versículo 30. Mas depois disso, haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. A fome consumirá a terra. Olha só, não era só um problema lá no Mizraim, não, era um problema que atingiria toda a humanidade. Era um problema que atingiria todo o planeta. Uma grande fome, uma grande miséria ocorreria naquele período. Não só o Egito, não só a terra de Israel, não só Canaã, mas todo o planeta sofreu com esta fome. Foi algo terrível, foi algo a nível global. Olha só, Yosef estava interpretando ao faraó, e nós já vimos que um período de prosperidade precede um período de necessidade. Também vimos, podemos concluir com isso, que um período de necessidade, de miséria, também precede um período de prosperidade. Nós temos que ser administradores da nossa vida. Nós temos que aprender a administrar o que o Eterno coloca em nossas mãos. Muitas vezes, quando temos a prosperidade, Nós nem pensamos que amanhã ou depois pode acontecer um período
de provação, de necessidade. Por isso pegamos a fartura e muitas vezes esbanjamos, muitas vezes gastamos tudo, e isso é uma falta de administração, porque quando nós servimos ao Eterno, mesmo que todo o planeta passe por necessidade, Ele dará o escape, se nós aprendermos a ouvir a palavra dEle. Olha só, o que diz mais: e a fartura não será conhecida na terra, por causa da fome que se seguirá. Por isso será muito terrível, porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes. Porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes. A palavra Egito ou Mitzrayim em hebraico significa algo espremido ou dificuldade dobrada. Mitz significa espremer. Mitzrayim significa dificuldade multiplicada. Esta foi a interpretação. O faraó teve um sonho e logo seguido sonhou novamente, não com as mesmas coisas, mas tendo o mesmo significado. Yosef, inspirado pelo Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo, ele disse ao faraó que seria o dobro, seria dobrada a dificuldade. A dificuldade seria muito grande. Olha o que está escrito mais aqui. Por que o sonho... Olha só. E a fartura não será conhecida na terra, por causa da fome que se seguirá. Por isso será muito terrível. Será muito terrível. Porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes. Porque a questão já foi fixada por Elohim. Ou seja, o Eterno havia decretado aquilo ali. Por que o Eterno decretou? Por causa da incredulidade do povo. Por causa da idolatria. Por causa das feitiçarias do povo. As pessoas não queriam servir o Eterno. Não queriam fazer a vontade do Todo-Poderoso. E não é isso que tem acontecido hoje? Com essa pandemia, com essa crise, com pessoas sem escrúpulos, como eu já falei, a culpa deste vírus ter atingido essa proporção que atingiu, são das igrejas, porque eles não têm autoridade para repreender o mal, nenhuma delas. Nenhuma das religiões tem autoridade. Se você observar, se você digitar lá no Google, lá no YouTube, pastores que morreram de Covid, quantos deles? Você vai ver que tem milhares. Pastores, pregadores, bispos, apóstolos, etc., que morreram de Covid. E por quê? Isso expressa a falta de autoridade para administrar o problema, a falta de autoridade para repreender o problema. Sábado agora que passou, aqui na nossa congregação, aconteceu milagres tremendos. Coisas extraordinárias.
Um senhor que foi curado do joelho, há 2 anos sofria com a enfermidade do joelho, não podia dobrar a perna, não podia andar direito, correu aqui dentro da nossa congregação. Um outro senhor com dor no braço também foi curado. Uma senhora foi liberta de espíritos malignos. Outras pessoas foram curadas dos mais diversos problemas. E nós temos aqui aprendido a usar a autoridade do Eterno, porque Ele nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião, 2 figuras que representam o mal. Só que as religiões não têm essa autoridade. As religiões são teatros, casa de shows, para alimentar o ego, para estimular a ganância das pessoas. Por isso que atingiu essa proporção. Que quando o Eterno, Ele mostra algo, Ele também dá a interpretação da administração daquilo. Olha o que está escrito mais aqui. Elohim já fixou isso. E Elohim o fará acontecer em breve. E o faraó acreditou. Antes de acontecer essa pandemia, na congregação até gravei vídeo. Se você observar no canal PR Monteiro, você vai ver lá que eu gravei vídeo falando sobre isso. E não foi uma vez não, várias vezes. E eu falei para o povo, e o povo não deu crédito, só foram acreditar depois que aconteceu. Teve gente que me ligou, não foi uma e nem 2, que me ligou e disse: profeta, como pode? E nós nem entendemos no dia que o Senhor profetizou isso. Mas, diferentemente do povo hoje, Faraó acreditou naquela interpretação. Faraó acreditou em Yosef. Faraó acreditou em Yosef. Olha só. Portanto, o faraó, olha a solução. Portanto, o faraó deve procurar um homem, por um homem, discreto, para não levar alarme ao povo, para não levar o povo em pânico. Diferentemente do que está acontecendo hoje. Hoje, a mídia tem levado o povo em pânico, levado o povo ao pânico, promovendo o vírus, promovendo esse vírus chamado Covid-19 é um vírus fraco, mais fraco do que o vírus da gripe comum, do que a influenza comum. Ele é um vírus fraco. Porém, a mídia, as televisões, os programas têm promovido esse vírus. Porque eu falo para você que está me assistindo, eu nunca vi ninguém morrer em casa com esse vírus. E quantas pessoas, agora parece que só morrem de Covid, mas quantas pessoas não morrem do coração, não morrem com outros problemas? E aí eles tacam tudo para o Covid. Tudo convidado. Quando esse vírus é um vírus fraco. É um vírus fraco. Para aquele que tem fé. Para aquele que está pautado na palavra. Porque quando o Eterno, Ele permite o mal acontecer. Quando não há mais como evitar o mal. Como assim? A maldade do ser humano se torna tão grande que não tem como o Eterno aplacar aquilo aí. Porque o Eterno deu ao homem o planeta, a terra. O Eterno deu ao homem a terra, o planeta. Tudo que existe, o Eterno deu ao homem. Porém,
o homem acabou entregando para o maligno, quando o homem pecou. E o ser humano, ele vai tendenciando para a coisa errada de tal maneira que o Eterno já não pode mais aplacar a ira do maligno sobre o ser humano. E o Eterno é obrigado a permitir, como permitiu, que Rassatã tocasse naquilo que era de Jó. Não vamos entrar nesse assunto agora, senão nós vamos demorar muito. Mas por que o Eterno permite o mal sobre a terra? Por causa da maldade do ser humano, por causa da mentira, do engano do ser humano. O ser humano dá legalidade para o mal, e o Eterno não pode impedir o mal de tocar naquele que não é dele. O Eterno protege aquele que é dele, porque aquele que pertence a ele, o maligno não toca. Porém, aquele que não é dele, ele não pode proteger. E o mal vai e faz o que quer. E muitas pessoas ainda jogam a culpa do mal que está sofrendo no Eterno, quando na verdade foi ela a única responsável pelo mal que está sofrendo. É fácil jogar a culpa no Eterno. Por que o Eterno permitiu esse período de necessidade? Por que o Eterno permitiu essa pandemia? Por causa da maldade do ser humano, da idolatria, da mentira, da feitiçaria, da roubalheira. Que o Brasil é campeão em roubalheira na política. O Brasil é campeão em roubalheira nas igrejas. Tem um líder evangélico aí que até a torneira do banheiro dele é de ouro. Ostentação. Se você vê, eu ainda não gravei ainda, mas vou gravar um vídeo aonde eu durmo, é um quartinho bem pequenininho. Minhas 3 filhas dormem num quartinho. É 2 quartinhos, um banheiro e uma cozinha. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Elohim por isso. Baruch Hashem. Que tem muita gente passando por coisas piores. Um pastor agora me mandou lá da África, Moçambique, aquele chão cheio de corpos, desmembrado, pessoas sem cabeça, braço cortado, tronco cortado, tudo esparramado assim, ó. A perseguição é muita. E às vezes nós não damos glória, não agradecemos por aquilo que o Eterno tem nos dado. Muitas vezes abandonamos o Eterno por causa de objetos, de coisas, e é dentro das religiões. As pessoas só vão para as congregações para receber objeto, para ganhar coluninha, cajadinho, martelinho, arquinha, etc. Até cimento eu já vi dar. Sabão em pó, cimento. É coisa de doido. Coisa de doido. Você está entendendo? E o Eterno não pode aplacar a ira do maligno, porque o ser humano já deu legalidade para o maligno. Olha só. Porque o sonho do faraó foi repetido 2 vezes, seria dobrado. Portanto, o faraó deve procurar, o Eterno deu a solução, procurar um homem discreto, que não faça movimento no povo, que não leve o povo em pânico, e sábio, para tomar conta da terra do Egito. O faraó deve fazê-lo, e ele deverá apontar supervisores sobre a terra para receber uma taxa de 20% sobre a produção
da terra do Egito, durante os 7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura é suficiente. Não é o tudo não é para o povo levar tudo lá para o faraó, não. É suficiente. 20% de tudo que o povo produzia seria recolhido. E não seria para ser usado somente com o faraó, não. Seria para sustentar o povo. Não era para comprar torneira de ouro, não. Não é para comprar barco, não. Não era para comprar iate, não. Carro de luxo, não. Era para sustentar o povo. Esse 20% de tudo que a terra do Egito produzia era uma poupança do povo para o tempo da necessidade. E passou aquele decreto, o povo nem sabia por que o faraó havia dado aquele decreto. Porque se falasse, vai ter uma miséria, tal, assim, o povo ia entrar em pânico e iam começar a fazer besteira. Porém, tinha que ser discreto, tinha que ter sabedoria, para não levar o povo ao pânico, e deixar o povo desfrutar daquele período de prosperidade. 80% do povo, o povo desfrutava à vontade, porque era muita produção. Olha só, eles deverão jantar todos os alimentos produzidos no bons anos que virão, e colocar à parte grãos sobre a supervisão do faraó, para servir de alimento para a cidade, para as cidades, e eles deverão estocá-lo. Aquilo ali não seria para poder pagar a viagem aí de final de semana de 300 mil, não. Um final de semana gastar 300 mil e não pagar um salário de um pastor, não pagar o que é de um pastor, não é aquele, o pastor não está mendigando, não, que o coitado trabalha, pastor trabalha. Porém, eu conheço muitas religiões aí que tem pastor passando fome, tem pastor passando necessidade. E é cobrança em cima de cobrança. É 30%, é 50%, é o tudo, é tudo. E tem sido usado o que tem sido arrecadado para o povo? Claro que não. Tem sido usado para pagar o luxo deles. Por isso que eu me afastei dessas religiões. Enquanto eu vi o povo sofrendo, o povo passando necessidade, muitos aposentados levando ali o seu dízimo para fulano e beltrano ir para shopping, comprar bolsa de 4 mil reais. Enquanto eu vi a pessoa, um pai de família, deixando de comprar algo dentro da própria casa para cumprir uma oferta, um voto. E ver se essas igrejas que tem hoje aí, essas igrejonas famosas aí, ver se eles estão sustentando o povo. Então não, estão pedindo mais ainda. No meio da pandemia estão pedindo mais ainda. Yosef recolheu, deu a direção, o Eterno deu a direção de como fazer, de como administrar, para que na época da necessidade o povo tenha provisão. A gente passa até necessidade aqui na nossa congregaçãozinha, bem pequenininha, vem bem pouquinha gente. Mas esses dias um irmão nosso, que aqui é uma família,
um irmão nosso estava passando necessidade, nós fomos lá. O Eterno me abençoou com a restituição do meu imposto de renda. Eu tirei um valor de dinheiro, não vou falar quanto, mas eu tirei, fui lá e dei para o irmão. Para ajudar no remédio, ajudar em alguma coisa, comprar alguma coisa dentro de casa, um pedaço de carne, que seja. E as igrejas? Quando dá o que não é deles, faz os outros dar, e aí eles ganham o mérito. Como diz o ditado, faz cortesia com o chapéu dos outros. Faz cortesia com o chapéu dos outros. Eles não põem a mão no bolso para comprar um caminhão de cesta básica, não. Eles pedem para o povo, pede para as pessoas, como se as pessoas tivessem a obrigação de dar. E os dízimos arrecadados, e as ofertas arrecadadas. Um dia, hoje eu estava chorando, falando com o Eterno. Um dia o Eterno vai me dar condição para ajudar muita gente. Eu estava vendo as fotos lá do pastor lá em Moçambique, lá, a foto das pessoas decapitadas, aquele monte de corpos. E eu estava falando para o Eterno, quando Ele me der esta condição, Ele vai me dar esta condição, porque Ele já falou que vai me dar essa condição. E quando Ele me der esta condição, eu vou ajudar muita gente. Eu vou ajudar muita gente, para a glória do Todo-Poderoso. Hoje muitas vezes eu peço uma ajuda e não me ajudam. Não me ajudam. Muitas pessoas que poderiam ajudar esse ministério não ajudam, porque é um ministério pequeno, né? É um ministério pequeno, não é uma grande religião. Mas o Eterno já falou para mim que um dia Ele vai me dar as condições e eu vou ajudar muita gente. Grava esse vídeo, guarda ele em memória, para que naquele dia você se lembre disso. Eu vou ajudar muita gente, para a glória do Todo-Poderoso, porque é Ele que vai me dar a condição. Eu quero orar por você. Pega aí o seu copo com água. Pega aí o seu copo com água. Poderoso Criador dos céus e da terra, maravilhoso é o teu nome. Tu estás acima de tudo e no controle de todas as coisas. Quando há uma adversidade, Pai, Tu não desampara os seus, mas Tu dá a direção correta para que aqueles façam o que é certo e assim sejam abençoados, e não somente eles, mas todos aqueles que estão à sua volta. Este é o propósito desse ministério, Pai. Abençoar e ajudar e socorrer o necessitado, fazer o bem para aquele que necessita, sem olhar para a placa, sem olhar para nome, sem olhar para religiões, mas fazer o que Yeshua fazia, porque Yeshua nunca perguntou para alguém que estava doente qual era a religião deles, não. Yeshua simplesmente curava o doente, libertava o cativo e prosperava o necessitado. Por isso, Pai, eu te agradeço por toda a prosperidade que o Senhor há de me dar, porque essa será para usar em favor da vida daqueles que necessitam. Eu consagro a Ti o copo com água. Eu abençoo a vida de todas as pessoas que estão me vendo neste momento. E eu te peço, Pai, dê a eles saúde, alegria, prosperidade. Tire-os de dentro do poço e coloque-os no alto retiro. Abençoe-os grandemente, Pai. Eu declaro esta água consagrada, declaro esta pessoa que está me vendo abençoado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água, receba a sua vitória. Glória ao Todo-Poderoso. A nossa congregação está aqui na rua Eduardo Chaia, número 2899, cidade de Guarapuava. Também ali em Turvo, na cidade de Turvo, todos os domingos, às 15h30, estaremos lá ministrando uma palavra de fé, orando pela tua vida. Rua Paraná, número 980.
Vá, faça uma visita para nós, você não vai se arrepender. O Eterno tocará na tua vida e fará grandes obras acontecer na sua vida. No nome de Yahushua HaMashiach. Que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Criador reina, o teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom, shalom.